gloriosa paz do Senhor, amém? Graças a Deus, né? E assim que o Senhor age, não é da tua forma, é da forma dele. Louvado seja Deus. Sem delongas, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Aleluia, louvado seja Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Hoje eu vim aqui, aleluia, durante a oração do meio-dia, né? Uma coisa maravilhosa aconteceu neste lugar. Creio que o Senhor deu livramento, o Senhor fez cura, eu creio, acredito, aleluia. Já quero agradecer pela oportunidade otorgada pela nossa irmã William, né? Homem de guerra, mulher de guerra, na frente do trabalho da Senhora neste lugar. Eu tenho muito orgulho da senhora de fazer parte dessa caminhada que estamos no seu lado. Amém? Quantos de posse? Poder dizer amém? Glória a Deus. Diz assim na minha, aleluia. Versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Portanto, não te vergonhes do testemunho do nosso Senhor, aleluia, nem de mim, ou seja, Timóteo, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições, aleluia, do Evangelho segundo o poder de Deus. 9, que nos salvou, aleluia, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Soberano Deus e eterno Pai, agradecemos, estamos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade de fazermos a obra diária do Teu trabalho, Senhor. Faz a Tua vontade, meu Deus querido, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, nós não tínhamos direito a nada que o diga eu, aleluia, que reconheça que dos pecadores eu sou o pior, aleluia, que não vim aqui chamar a atenção de ninguém, mas simplesmente entregar a mensagem do Senhor, aleluia, porque o Senhor, aleluia, lá no livro dos Salmos fala que Ele repreende e castiga todo quanto Ele ama. Louvado seja Deus. Se levantar contra um louvador do Senhor, que eu dou na sua mensagem, que entrega a sua mensagem, é estar se levantando contra o mandato do próprio Deus. Ó, se a mensagem, aleluia, ela te fastiga, se a mensagem te machuca, anda correto nos caminhos do Senhor, né? E te contempla pelaquilo que Ele tem te colocado, aleluia, porque se te machuca e não te convertes, o inferno é certo na tua vida. Louvado seja Deus, aleluia. Isaías, no livro segundo escreveu Isaías, no capítulo 43, versículo 11, ele vai afirmar, Deus afirma, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. O que o Senhor está dizendo aqui é que vocês podem correr o mundo todo, procurar o mundo todo através, aleluia, dos seus sábios, dos seus entendedores, mas o Senhor foi o único que deu o seu Filho amado Jesus, para que fosse testemunho fiel entre mim e os quatro ventos desta terra, os quatro tempos deste mundo. Louvado seja Deus. E que nós estamos aqui, não pelo conceito novo, porque da nossa vontade estaríamos na nossa casa. Eu, na minha vontade, não teria saído do mundo, porque quando eu cheguei, eu disse, Senhor, não posso eu, porque eu sou pecador. E o Senhor diz, aqui é o lugar dos pecadores, porque os santos estão debaixo da guarda do Senhor, dentro do seu cenáculo. Louvado seja Deus, aleluia. E eu disse, Senhor, aleluia, eu conheço, Senhor, um pouco de Ti, e sei, Senhor, que Tu
de João, louvado seja Deus, no capítulo 6, no capítulo 14, versículo 5, Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja Deus. No começo, aleluia, da peregrinação cristã sobre a face da terra, Deus dá, aleluia, uma oportunidade, aleluia, louvado está aqui o Espírito Santo do Senhor. Aplauda o nome do Senhor, que ele é digno de receber. Aleluia. Aquele povo, aleluia, louvado seja Deus, foi escolhido a dedo pelo Senhor. Mas foi um povo, aleluia, que quando entendeu que o Senhor fazia milagre, que o Senhor não queria ninguém pobre, que o Senhor não queria ninguém oprimido, que o Senhor faria deles uma grande nação, a primeira coisa que eles fizeram foi se revoltar e virar as costas para Deus, aleluia. Eles fizeram a mesma coisa que Adão fez lá no paraíso, quando ele pecou, e sua mulher também, louvado seja Deus. Ora, o Senhor deu tempo a Adão que ele se arrependesse, deu tempo a Eva que se arrependesse. Nisso o Senhor conversou com eles, aleluia, e fez roupas para eles, mas eles preferiram seguir os seus próprios destinos e não atenderam as coisas que o nosso Pai Celestial, como era conhecido o Criador, deu a cada um deles, louvado seja Deus. E peregrinando, viraram as costas para Deus, e assim o Senhor se afastou da sua maior criação, da sua maior primícia, que foi o homem, aleluia, a sua imagem e semelhança. Este homem criado, aleluia, num lugar de bênção, num lugar de maravilhas, esse homem vai se afastar dos caminhos do Senhor, aleluia, e vai seguir as suas próprias vidas, antes rejeitando os ensinamentos que Deus teria para ele. Louvado seja Deus. Passou-se muito tempo, agora o Senhor faz uma promessa, louvado seja Deus, aleluia, com Judá, e diz que, aleluia, o cetro não sairia da mão de Judá, porque dele, aleluia, haveria de vir Siló, e a ele todas as nações renderiam culto, ou seja, nele todas as nações se reuniriam. Agora já não é mais um povo escolhido, já é um povo que vai merecer a consagração do Senhor, louvado seja Deus. Agora já não é mais um povo, aleluia, que sabe que o Senhor está na sua presença, mas mesmo assim fazem segundo os seus corações, não segundo os corações de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Esse mesmo Jesus, aleluia, que vai chegar, louvado seja Deus, e vai vir, aleluia, através da promessa feita a Abraão um tempo atrás, aleluia, que daquela nação nasceria aquele ao qual todo joelho se dobrará, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará. Um dia, aleluia, todo aquele, tanto o que acredita, quanto o que não acredita, quanto o pagão, quanto o plebeu, quanto o judeu, quanto o pobre, como o rico, eles entenderão verdadeiramente: Jesus é Filho de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Nisto aqui, aleluia, nós confirmamos a nossa salvação através, aleluia, do Filho de Deus, do Filho unigênito de Deus, agora colocado nas nossas mãos, aleluia, para que nós o aceitássemos, para aquele que todo aquele que nele crê não venha perecer, aleluia, mas venha ter vida eterna, aleluia. E aqueles que declaram o nome do Senhor Jesus, aqueles que dizem: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua salvação, louvado seja Deus. Eita glória. Muitos, aleluia, por aí acham que o seu dinheiro pode fazer, muitos por aí acham que o seu carro pode fazer, mas nós achamos que o único que pode fazer sobre mim, sobre a tua vida, é nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele se pode fazer, esse tem poder para fazer, esse tem autoridade para fazer, louvado seja Deus, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo passou uma peregrinação, aleluia, louvado seja Deus. Nós tivemos uma demanda, tivemos uma conversa, eu e um jovem, aleluia, e ele disse assim: pastor, o senhor não se cansa de estar sozinho? Eu disse assim: quem está sozinho aqui? Aleluia. Eu disse: meu filho, nós agora, nós
Só falta abrir os nossos olhos para ver o sobrenatural. Mas nós já entendemos as coisas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Então nós não estamos mais sozinhos, louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor, antes de sair, Ele nos deu o seu Santo Espírito. Ele nos fez uma promessa. Ele disse: eu vou para o Pai. Eu tenho que ir, porque se eu não sair daqui, o Espírito Santo não virá a voz. E aquilo que tem que ser feito através do meu exemplo, essa força que vai ser colocada dentro do coração de cada um de vocês, chama-se Espírito Santo. E se eu não sair daqui, ele não virá, louvado seja Deus. E aconteceu quando o Senhor, aleluia, lá no livro de Atos, no capítulo, aleluia, no capítulo 1, versículo 5, que vai ser elevado ao céu, 50 dias após a ascensão de Jesus, aleluia, ao céu, aleluia, quando ele volta para sua casa, ele diz que chega aleluia, nesta terra, que deu poder para que nós pudéssemos pregar. Este poder que o Senhor me deu, que deu a cada um de vocês, foi dado através do Espírito Santo do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. É o Espírito Santo que está dentro de cada um de nós, aleluia, mesmo nós, irmãos, não sendo merecedor de nada vindo do Senhor, mas o Espírito Santo, ele tem o poder de permanecer dentro de nós, aleluia, porque esse mesmo Espírito nos julgará no último dia, aleluia, porque todas as coisas nos foram dadas através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. E hoje nós temos a implicância, aleluia, de termos o poder do Espírito Santo de Deus, ou seja, nós temos nas nossas vidas o nosso próprio Deus, porque Deus não tem Espírito, Ele é o seu mesmo Espírito. Quem tem Espírito é o homem, Deus não tem Espírito. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus, aleluia, louvado seja Deus. Porque naquele dia, aleluia, no livro de Isaías, ele diz que neste tempo derramaria sobre nós do seu próprio Espírito. Ele se derramaria sobre nós, louvado seja Deus. E nos daria a cada um de nós, nos daria dons específicos para que nós viéssemos fazer a obra do Senhor. É difícil, né? Tem uns que tem vergonha, louvado seja Deus, mas eu quero te dizer uma coisa, que aquele que tem vergonha do Senhor, do seu trabalho, não é digno do Senhor. Aleluia. Aquele que tem um filho que ele aborrece, aquele que tem um filho, uma filha, aleluia, eu tenho uma filha, aleluia, que quando eu comecei, louvado seja Deus, eu passava na frente de uma igreja, e eu não tenho vergonha de falar para vocês, eu passava embriagado, e olhava para aquela jovem lá, tão linda lá na frente da igreja, aleluia. E todas as vezes que ela chegava lá na minha casa, ela nunca me convidou para vir para a igreja. Ela nunca disse: ei, bora para a igreja. Ela nunca disse isso. Toda vez que ela chegava perto de mim, ela me dava um braço e dizia: papai, eu estou orando por você, louvado seja Deus. Porque ela sabia, se alguém tivesse de fazer um milagre na minha vida, era o Espírito Santo do Senhor, não ela com palavras, louvado seja Deus. Porque quando ela veio também, foi o Espírito do Senhor que trouxe, aleluia. E toda vez que os meus irmãos, aqueles que já estavam na igreja, passavam perto de mim, ele dizia assim: olha, missionária, eu tenho orado por você, louvado seja Deus. Eu tenho orado por você. Ele dizia: olha, Deus vai fazer um grande milagre na tua vida. Eu dizia: rapaz, Deus não quer cachaceiro safado lá na casa dele, rapaz. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E eu dizia também: eu não tenho tempo para estar com vocês, porque você lá na igreja ora aqui na frente da nossa casa, quer nos manter à prova, quer nos afrontar, louvado seja Deus. Até que um dia o Espírito Santo falou e me trouxe ao convívio das pessoas. Passando o tempo, aleluia, alguém me trouxe na igreja pentecostal Jesus é o Caminho, onde eu estou até hoje, pastor. Dizer uma coisa para o senhor, pastor: tem a mínima vontade de sair daqui. Pode falar o que falar contra o Senhor, contra o nosso povo, mas eu tenho orgulho e alegria de estar dentro desta casa, porque foi aqui que o Senhor mandou ficar. Aleluia. Foi aqui que o Espírito falou: vai para lá, aleluia. E eu cheguei aqui, encontrei uma família, todos com defeito, igual a mim, mas que tem um único objetivo: adorar o nome do Senhor, louvado seja Deus.
Mas o Senhor sabe, eu nunca fui sem falar do Senhor, eu vou pregar lá para ele lá. Porque uma coisa eu sei, ele não pode me pedir, eu tenho que levar a mensagem. Porque o Senhor me mandou, me chamou, ele sabe que eu tenho que falar lá, louvado seja Deus. Aleluia. Mas quando eu chego lá, eu não tenho vergonha de dizer: a minha igreja, a igreja pentecostal Jesus é o caminho, a sede dela está lá no Icuí, na pessoa do presidente Vanildo Vanderlei. Está lá, nosso pastor, louvado seja Deus. E todas as casas que eu vou, pastor, dificilmente alguém não se lembra do Senhor. Eu sei quem ele é. Eu já ia dar um outro testemunho para você. Eu vou falar uma coisa: nunca ninguém me deu um testemunho negativo do Senhor. Louvado seja Deus. Eu sei que o Senhor, pastor, tem todos os defeitos como nós também. Mas eu quero lhe dizer que nas suas mãos, o Senhor está seguro nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele disse que não seria fácil para nós, para nenhum de nós, porque o nosso maior inimigo é nós mesmos. Nosso maior inimigo é nós mesmos. Quando murmuramos, quando nos levantamos contra o irmão, quando falamos contra o nosso pastor, quando falamos contra o nosso obreiro, quando falamos com os nossos religiosos. O nosso maior inimigo está dentro de nós mesmos. Tem um louvor que diz que em vez de murmurar, canta um hino de louvor a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10 vai dizer assim: mas o que ela diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que proclamamos. Se com tua boca confessares o nome do Senhor Jesus e em teu coração creres, aleluia, que ele foi ressuscitado dos mortos, será salvo. Ei, irmã, tu, a tua casa e o teu filho e a tua filha e o teu povo, eles serão salvos também, por causa da promessa que serão salvos, tu e a tua casa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas para que sejamos salvos, aleluia, nós precisamos acreditar. Irmão, se perguntar para você, irmão, você está salvo? Diga: eu estou salvo. Mas por que você está salvo? Porque o Senhor me fez uma promessa, que aquele que abre a boca e declara ao Senhor como o único suficiente Salvador da sua vida é declaradamente filho de Deus. Louvado seja Deus. E ele diz também que aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Por isso que eu tenho a certeza da minha salvação. Eu tenho a certeza da minha salvação. Porque se eu não tenho certeza da minha salvação, a minha pregação é em vão, o meu trabalho é em vão, o meu caminhar dentro da casa do Senhor é em vão, toda a minha trajetória cai por terra. Se eu falo para você, mas não acredito que Ele pode fazer mudar a tua e mudar a minha vida, assim como a vida de cada um da minha família, cada um dos meus, aleluia, que Ele é capaz de dar, aleluia, a ressurreição dos mortos, que Ele é capaz de te livrar de câncer, de AIDS, de tudo quanto é de coisa, que tu não tem coragem, que o médico vai dizer: ei, tu está desenganado. O Deus que eu sirvo, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode te curar e tu dará testemunho. Eu estou de pé porque o Senhor me levantou. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Visto com que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz, aleluia, confissão para a salvação. Não lute pela salvação, mas já foi conquistada. Você está salvo. Acredite. Lute pela salvação do nosso irmão que estão perdidos. Pastor, mas eu não vou pregar para ele. Não precisa. Chame o Senhor e dê o nome dele debaixo e ore para ele. Senhor, mude a vida dele. Senhor, mude a vida dela. Senhor, faça o trabalho. Senhor, faça a obra, Senhor. Eu quero ver aquele homem pregando a tua palavra. Faz um confesso com Deus e pede a sua salvação daquele homem. Que eu quero te dizer uma coisa: você não salva ninguém. A salvação já foi conquistada lá na cruz do Calvário.
É a confissão do pecador que leva ele à salvação. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Para nós terminarmos, lá em João 2, versículo 5, Maria vai consolidar. Aleluia. Quando faltou vinho naquela festa, que falaram para Jesus: meu filho, olha, acabou o vinho. O Senhor vai dizer: a minha hora ainda não está chegando, ainda não é chegada. Aleluia. Maria, entendendo que a autoridade estava na mão de Jesus, ela olhou para os serventes da casa. Quem são os serventes da casa? Os obreiros. Quem são os serventes desta casa? Nós somos os serventes desta casa. E ela vai dizer: aquela que é considerada por todos os cantos, por todas as nações, por todo mundo, que é considerada a mãe de Jesus. Aleluia. E ela é a mãe de Jesus do plano carnal. Ela vai dizer desta forma: para você não ter mais medo de pregar a verdade, fazem tudo que ele vos disser. Louvado seja Deus. Para aquele que diz que ela está acima de todas as coisas, ela vai dizer: fazei o que ele disser, porque nele tem autoridade. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque através dele nós tivemos a oportunidade de o Espírito Santo de Deus estar aqui colocado conosco. E o próprio Jesus, ele vai estar aqui quando a sua palavra diz: onde houver dois ou mais reunidos no meu nome, eu me encontro presente. Acredite ou não, está aqui nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E merece o teu louvor, merece o teu aplauso, merece a tua contemplação. Ele é lindo, maravilhoso. Louvado seja Deus. Nós podemos contemplá-lo com nossos olhos, a nossa fé, aleluia. Nós podemos contemplá-lo. Não tem problema para nós, aleluia, porque nós vamos sofrer aqui neste mundo. Porque o próprio Evangelho de João 14 vai dizer: neste mundo tereis aflição. Tem demônio. A tua vitória já foi consolidada na cruz do Calvário. Eu ressuscitei para que vocês tivessem vida e a tivessem em abundância. Louvado seja Deus. Aleluia. No livro, aleluia, de 2 Tessalonicenses, capítulo 5, louvado seja do capítulo 4, versículo 17, aleluia, vai dizer: em tudo seja grato. Tem comida, agradeça. Choveu o dia inteiro, agradeça. Não choveu, agradeça. Aleluia. Esteja feliz, esteja alegre. Sabe por quê? Porque entre a nossa morte e a morte de um ímpio, nós sabemos para onde nós vamos, mas o ímpio não sabe onde ele vai saber só na última hora. Por isso, se alegre no Senhor, faça a obra, aleluia, tire o murmúrio do seu lado, levante a sua cabeça e diga: ora vem, Senhor Jesus, eu quero aqui agradecer a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Vem.